Já vamos iniciar também a nossa transmissão ao vivo aqui através do nosso Facebook, porque o nosso convidado já está conectado com a gente aqui. Eu quero agradecer imensamente. Deu um probleminha aqui na imagem, deixa só eu ver o que aconteceu aqui. Estava tudo certo aqui, daí agora, deixa eu ver aqui onde está. Aqui, vamos ver se vamos aparecer aqui. Eu acho que eu vou ter que interromper a minha câmera aqui para não dar problema aqui na transmissão com o professor aqui, porque a imagem aqui está travada aqui. Mas eu quero já de áudio aqui, já pegar a saudação dele. O senhor me escuta, professor? Tudo certo aí no áudio? Bom dia. Não sou professor, sou psicólogo. O senhor é Bom dia. filho do professor Eloy aqui, né? E aí deu Isso. um bug aqui no cérebro aqui, mas tudo certo, psicólogo, né? E vai bater um papo com a gente aqui de um assunto muito pertinente, muito legal. Enquanto a gente vai conversando aqui, nós já estamos ao vivo através do nosso Facebook. Eu vou ver o que aconteceu aqui. Agora sim, agora estamos com a câmera aqui já posicionada, e agora todo mundo já consegue ver a imagem do Joel Eloy Franz, ele que é psicólogo, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre uma especialidade que, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não vejo muito por aí, né? O estudo deste assunto tão pertinente que é a psicologia do luto, né, Eloy? A Isso. gente Claro, né? compreende, será, a dor da perda e consegue construir um caminho para reconstruir aí a nossa vida, né, o nosso sentimento, tudo mais, a partir daquele momento em que a gente tem um rompimento, né, aquele momento em que a gente tem uma pessoa junto com a gente, um pai, um avô, né, alguém muito próximo, e de repente acontece aquele desvínculo, né? E aí a gente demora bastante para processar isso. E cada ser humano interpreta e convive com o luto e com a sua trajetória de uma forma diferente. Então eu queria, antes de mais nada aqui, agradecer imensamente aqui a sua presença conosco aqui e esse bate-papo com a gente. E antes de qualquer coisa, se apresente para nós. Eu já dei um spoiler aqui no início, né? Mas se apresente para quem não lhe conhece, quem é o senhor, da onde o senhor vem e como que é o seu trabalho aí como psicólogo. Bom dia. Bom dia a todos. Então, como você já disse, né? Sou filho do ibirubense aí, o professor Eloy, né? Eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Desde 1992. Já morei em 5 cidades, passei por uns 2 anos por Ibirubá, né? E vim a Santa Maria. Aqui eu tenho um consultório particular, eu trabalho então com morte e luto e também com arte-terapia. Eu fundo as duas técnicas, né, fusiono elas, porque assim funciona melhor. Muito bem. E quanto tempo já que o senhor está na profissão? Há 15 anos com a morte e luto. 15 anos já, né? Uhum. A morte, ela faz parte, né, da experiência humana, né, mas isso não necessariamente significa que nós estamos preparados para lidar com ela, né? E a Sim. perda de alguém significativo provoca mudanças profundas na vida da gente, tanto emocional quanto familiar, social, né, e tudo mais, né? Neste contexto, a psicologia do luto, ela estuda exatamente o que e qual é o papel de um psicólogo que se propõe a fazer esse atendimento para as pessoas que têm dificuldade com a lidar com esse sentimento. Sim. O profissional que trabalha nessa área, ele é chamado de tanatologista. Então, o estudo da morte e do luto é chamado de tanatologia. Certo. Thanatos era o deus grego da morte. Ele era primo de Hipnos, que era o deus do sono, né? Então, como se a morte e o sono fossem irmãos, né? Essa é a ideia mitológica. Nós atendemos em várias áreas e temos assim, protocolos bem próprios, né, bem específicos. Por exemplo, nós trabalhamos no paliativismo, que a partir desse ano
é um direito de todo brasileiro, né? Foi transformado em lei. Certo. Então, de hoje em diante, toda pessoa tem direito a uma série de situações novas, né, perante a lei. Por exemplo, expressar a sua vontade, né, de como gostaria que fossem seus cuidados finais, né, que a gente chama de paliativismo, né. Então, essa lei é muito bem-vinda, ela é um avanço moderno no mundo, né. Quando você não pode mais garantir que a vida vá prosseguir, a gente pode ter uma série de outros cuidados na qualidade de vida e no cuidado da dor, né? Para isso, protocolos diferentes. O tanatologista também, ele pode atender toda a família, ele pode atender os cuidadores, ele pode atender, assim, a enfermeira que está cuidando do paciente, né? Tem protocolos diferentes, como eu disse, né? Certo. E então, como você disse, a morte, nós não nos preparamos para ela. Na filosofia dizem que a gente só tem duas certezas, que a gente vai morrer e que a gente vai sofrer. E nós não nos preparamos para nenhuma delas. E, inclusive, na psicologia, existe, muitas vezes, assim, a gente chama erradamente o luto de depressão. Uma quantidade considerável de vezes que as pessoas procuram o psicólogo e são tidas como deprimidas, na verdade, elas estão com lutos complicados. E o luto complicado é diferente, né, o protocolo, o procedimento, né, da depressão, né? Então, esse cuidado especializado, ele é muito importante. Certo. Olhando assim, Joel, quais são as reações emocionais mais comuns após aí a perda de uma pessoa querida? Sim. Vou citar, mas no luto tudo é muito pessoal. A gente cuida muito generalizar, assim, a gente precisa ver quem está na nossa frente e como ela está reagindo. Por exemplo, eu atendi pessoas durante a KISS que não falavam nada referente a KISS, as suas queixas eram outras, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a generalização. Mas, assim, a gente verifica que o sono afeta, né, altera o sono, altera a vontade de comer, pode dar uma sensação de surrealismo, parece que não está acontecendo. As pessoas podem ficar irritadas, né? Então pode surgir brigas com vizinhos, com familiares, né? E detalhe que esses sintomas eles podem acontecer alguns meses após, né? Principalmente um mês após o evento traumático, né? E 2 meses depois são prazos, né? A pessoa pode desenvolver transtorno do estresse agudo, que tem suas características, um mês depois, e não tratando, mais um mês depois, a pessoa pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. Esse sim é difícil depois de se desinstalar, né? Por isso é muito Certo. importante, num luto complicado, a pessoa buscar auxílio razoavelmente rápido, porque se a pessoa já desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, aí os sintomas podem ficar a vida inteira. Se ela desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, o luto pode gerar outras doenças secundárias, que a gente chama então de comorbidades. Essas comorbidades decorrentes de luto complicado são mais de 200, por exemplo, hipertensão e outras, né? Então, às vezes, a pessoa ela desenvolve um transtorno de ansiedade generalizado e uma hipertensão, e isso é um luto mal elaborado, né? Certo. Olha só, a gente analisa, existem formas, né, e formas, Joel, de que cada um de nós vivencia a experiência do luto, né? A gente tem aquele luto que é, por exemplo, a gente tem alguém que a gente convive que está
tem uma doença e que daí essa doença aos poucos ela vai levando essa pessoa, né? E aí a morte acaba sendo a consequência, né? De todo um processo. E aí parece que este processo a gente conseguiu amadurecer ele dentro do nosso imaginário, dentro do nosso sentimento, que quando essa partida acontece, a gente não está tão... Claro que todos, né, sentimos essa partida, tudo mais e tal, mas parece que é mais administrável, né? O nosso luto, dali um tempo a gente já, talvez já entre na rotina normal e siga a vida como ela é. E existe aquele outro tipo de luto que é aquela perda instantânea, né? Ou seja, a pessoa estava aqui e por uma tragédia, alguma coisa, acabou que no outro instante ela já não estava mais. Esses dois tipos de luto, eles são muito diferentes, muito característicos, né? E o segundo, especificamente, talvez seja o que mais cause, né, problemas para as pessoas, é isso? Nós temos, na verdade, diversos tipos de luto, né? Você Uhum, citou dois deles, né? E o segundo, uma das características é que a pessoa pode passar por uma fase que a gente chama de choque, né? Ou negação depois. certo. Quer dizer que o luto tem fases, a gente vai resolvendo essa dor imensa, a gente picota essa dor e vai resolvendo gavetinha por gavetinha, né? É um jeito mais fácil de resolver. E uma delas, então, pode ser o choque, outra pode ser a negação, né? Então, a negação, ela é mais presente quando há assim, a perda súbita, né? Que a pessoa, então, não tinha nenhuma noção que isso pudesse acontecer. De fato, eu lembro, já que eu citei a Kiss, eu lembro que no velório da Kiss, eu vi uma mãe dando água numa canequinha para a filha no caixão. Esse é um exemplo de negação, né? Sim. Tem pessoas que a pessoa falece e a pessoa continua por um tempo pondo o prato à mesa, passando a roupa dela, colocando a roupa na cama, agindo como se a pessoa ainda estivesse viva, né? São exemplos de pessoas que estão vivendo a negação do luto, né? Essa pessoa, ela deveria buscar ajuda. Mas Muito. tem outros lutos, por exemplo, o luto não autorizado é um luto muito complicado. Luto não autorizado é quando você não pode sofrer, você não é socialmente autorizado a sofrer aquela perda. Vou dar um exemplo, amantes, por exemplo, né? A pessoa não pode demonstrar aquele sofrimento. Pessoas em condições sociais que são desautorizadas ao sofrimento. Então, sei lá, o cara é um general, lá é todo, né, machão, né? E morre o Precisa peixinho passar, né? morre o peixinho de estimação dele e ele não tem, né? Ele tá lá todo choroso e não pode contar no quartel que é porque morreu o peixinho, porque vão gozar da cara dele, né? Os pets, eles são uma situação que às vezes as pessoas não entendem que a dor é a dor de perder um familiar, né? Hoje o pet, ele é tão familiar quanto as pessoas, né? Muito bem. Como que a gente diferencia, doutor, o luto considerado natural de um luto que necessita de um acompanhamento profissional? Sim, essa é uma das perguntas que mais necessita o olhar clínico, o olhar especializado, né? Mas tem algumas condições, assim. No luto normal e o luto patológico, né? No luto normal, a pessoa ela se fez uma pergunta, né? E agora, qual o sentido, né? Certo. E ela vai tentar encontrar uma forma de seguir adiante. O luto, ele se resolve da seguinte forma: o luto, ele exige uma reelaboração ética da pessoa. Ela passa a olhar toda a sua vida e em cima disso ela reconstrói uma nova ética de vida. Se ela consegue fazer isso sozinha, ela superou o luto. Uhum. Se isso for extremamente difícil, se ela está diante de um dilema moral que ela não consegue ir adiante, ela não visualiza uma nova vida a qual ela queira viver e consiga viver, ela vai travar no luto. E ela precisa, então, de ajuda profissional para encontrar esse novo caminho que dê um novo sentido à vida dela. Certo. Outra questão também que a gente sempre fica analisando, né,
eu tenho 2 filhos pequenos, né? E recentemente eu passei por um problema bem complicado de saúde e isso passou pela cabeça da minha família, né? E meus filhos têm 3 anos, né? Então a pergunta que fica hoje, graças a Deus passei por essa fase, tá tudo certo, né? Mas eu muito me perguntava, né? E me pergunto sempre, né? Como é que as crianças, né? E os adolescentes, mas principalmente as crianças, né? Elas vivenciam o luto, porque a gente acha que todo mundo recebe esse sentimento, essa característica, enfim, essa condição de uma forma igual, né? Sim. E não é assim que funciona, né? Então, cada um de nós tem um jeito de administrar, nós adultos, imagina que Uhum. sai então crianças e adolescentes, né? Então, como é Sim. que se trabalha isso com as crianças e com os adolescentes quando acontece a perda de uma avó, né? Principalmente, né? Que tem ali uma ligação muito forte, né? Que não vai mais voltar para casa, ou seja, né? Que aquela criança vai precisar, né, nos momentos que ela sentia falta, né, aquela palavra, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também, né, para nós brasileiros, né, de língua portuguesa, a gente consegue expressar o luto através da saudade, né, para nós é muito como é que se diz, fácil, né, da gente relacionar o luto à saudade, né? Mas e para outros lugares em que não existe a palavra saudade, né? Como é que esse luto transborda, né? Como é que as pessoas explicam esse luto, né? Sim, é uma ótima pergunta, é muito importante, né, a gente entender a questão das crianças. Primeiro, o luto, ele é uma construção sócio-histórica, né? A gente vai aderindo a ritos, a costumes, a religiosidades, né? A superstições, né? Enfim, uma série de crenças e de costumes. Quer dizer que o adulto, ele aprende a expressar o luto conforme a sua cultura também. E a cultura está atrelada também ao tempo em que vivemos. Quer dizer que a cultura que expressava o luto 200 anos atrás não é a mesma que expressa hoje, né? Uhum. Nossos avós, o luto se dava na sua época, assim, por exemplo, as cerimônias religiosas, elas aconteciam na própria casa da pessoa, né? O ente querido era velado Velado em casa. na mesa da sala, às vezes, né? Uhum. Nós hoje, brasileiros, nós temos uma grande dificuldade em lidar com tudo que envolve o luto. Nós, na verdade, escondemos a morte, Uhum. né? Desde o hospital, a pessoa imediatamente é levada para um porão, os familiares não veem mais a pessoa, e a pessoa sai desse porão para uma empresa que vai maquiar o falecido e esconder todos os traços da morte, né? Deixar a pessoa como se viva estivesse, né? A criança, ela vai passando por um aprendizado, né? Primeiro, os primeiros anos, ela precisa compreender apenas assim que a pessoa não vai mais ter dor, não vai mais comer. Então, essas são as primeiras perguntas, são perguntas fisiológicas que ela faz. Sim. A questão mais filosófico-espiritual da morte vai se dar mais completamente lá pelos 12, 13 anos, né? Até lá a criança está entendendo, olhando para os familiares como é que eles vivem a dor. Então, a criança vai pegando todos os tabus que a família carrega. O adulto é que tem os tabus de não falar, não lidar, não olhar. Então, é mais fácil, teoricamente, para uma criança, a certas situações, do que para o adulto. Por exemplo, quando o luto é a própria pessoa, a pessoa adquiriu uma doença terminal, às vezes a criança é quem tem a maior facilidade em compreender sua própria morte, por exemplo. Uhum. Além disso, esse aspecto de aprendizado do luto, que a gente chama de tanatopedagogia, nós adultos perdemos muitas chances de ensinar a criança sobre o luto. Em primeiro lugar, não se afasta as crianças para, abre aspas, protegê-las, fecha aspas, das situações de luto. Pelo contrário, a gente deve fazer com que elas participem, porque elas vão ver como é que os pais lidaram com a morte dos seus avós e elas então terão depois o momento em que elas vão ter que lidar com a morte dos seus pais. É aprendizado. Então, elas devem ser levadas aos rituais, sim. E quando elas perguntarem coisas, responda unicamente o que ela perguntou. Não se preocupe em explicar tudo sobre a morte na primeira, na segunda situação em que a criança fizer perguntas. Também,
socialmente, por exemplo, a família pode comprar umas sementes de feijões, por exemplo, ou plantinhas que têm um ciclo de vida curto, colocar ali na água e explicar para a criança todos os processos até que a plantinha morra. Ela pode aproveitar a morte de animais de estimação, a família pode comprar uma boneca do Paraguai, aquelas bem bagaceirinhas, que quebram fácil, e assim, remendar a boneca várias vezes, até que o conserto não seja mais possível. Então, anos depois, quando acontece uma situação com um familiar, você aproveita e diz, lembra aquela boneca? Papai consertou e ela quebrou de novo. Papai consertou, ela quebrou de novo. E um dia o papai não conseguiu mais consertar. Pois é, o médico foi lá e tentou consertar o corpo da mamãe, daí aconteceu isso, depois tentou consertar de novo, aconteceu isso, e um dia o médico não conseguiu mais arrumar. Quer dizer, a gente aproveita essas situações do cotidiano para explicar a situação concreta, né? E a parte espiritual, a criança vai entender depois, né? A gente também evita dar apelidos, a gente deve dizer diretamente, morreu, a morte, e não virou estrelinha, e não foi morar nas nuvens, né? Porque isso confunde a cabeça da criança. Então, sempre ser direto. Por exemplo, uma escola conhecida aqui na região tinha um coelhinho de estimação, e esse coelhinho morreu, e no outro dia, o coelhinho da escola, que era branco, simplesmente se transformou em cinza. Era um coelhinho fêmea e virou um coelhinho macho cinza, né? Então, aconteceu uma mágica na escola. E aquilo foi muito comentado pelas crianças, e ali se perdeu uma oportunidade de contar às crianças, nosso coelhinho morreu, né? E fazer uma homenagem para ele, dar flores para ele, e enterrar o coelhinho. De falar sobre o Então, assunto, né, Joel? isso, não maquiar a morte, não transformar, não aumentar o tabu sobre ela, né? Não fazer como a gente faz com o corpo das pessoas que partem, né? A gente, como o E senhor disse, trouxe antes, né? A gente maquia, veste uma roupa como se eles estivessem indo para uma festa, né? Para um momento, né? E a gente constrói essas relações. Eu queria entrar num outro aspecto que diz respeito às nossas crenças, né? O senhor até trouxe algumas pistas aí na sua fala, né? Mas eu queria dar uma aprofundada em relação a isso, né? Porque eu, particularmente, eu sou espiritualista, né? Então eu acredito na vida pós-morte. Então eu acredito, né, que existe um outro processo aí, tá tudo certo. E por isso, talvez eu, cristiano, lide com a morte de uma forma diferente, né? Porque eu não acho ela um encerramento de um ciclo. Eu acho ela um upgrade, ou seja, a gente vai para um outro momento, né? Então, e aí tá tudo certo. E se a gente vai para esse novo momento, a gente tem que comemorar isso, porque de alguma forma a gente está evoluindo, né? Mas isso é o meu modo de pensar e lidar com isso, né? Mas como que a espiritualidade, as crenças pessoais, elas podem influenciar a forma como cada pessoa enfrenta uma perda? Isso que eu disse para o senhor é mais ou menos assim que cada um processa. Por exemplo, o cristão processa a ideia de que um dia todo mundo vai ressuscitar e todo mundo vai estar no mesmo reino lá e vamos nos encontrar com os nossos parentes que se foram antes de nós e vamos viver todos uma família muito feliz. Né? Então, essas crenças que moldaram, né, a civilização europeia e a nossa, principalmente porque fomos por eles inculturados, né? É mais ou menos assim que funciona, e é a partir desta crença que nós lidamos com o luto? sim, pois é. A questão da espiritualidade, o importante sempre é a espiritualidade da pessoa que estamos atendendo. Nós não direcionamos, nós não temos assim, eu tenho que conduzir a pessoa até este lugar e esse lugar é a minha espiritualidade, desse que atende. Não, é sempre da família e da pessoa que nós apenas respeitamos, né? Mas vou falar um pouco sobre isso, né? Então, o que seria ter fé? Fé é quando eu acredito tanto em alguma coisa que eu me movo na direção daquela coisa, né? Então, você ouviu falar que Joel foi preso, né? Você não vai botar sua mão no fogo que eu não fiz nada, né? Você não sabe, né?
Agora, meu melhor amigo é capaz de ir na delegacia e dizer, olha, aquela tarde que vocês estão acusando ele estava comigo, ele não fez nada. Quer dizer, a pessoa acredita tanto na minha inocência que ela se move. Então, a vida, ela é movida por um ato de fé. É um ato de fé que faz com que nós levantemos da cama todos os dias. Por isso, na perda desta fé, nós temos uma morte já simbólica. Quer dizer, a morte não existe só do corpo, existe a morte simbólica, a morte na qual eu perdi os ideais de vida. Por isso também existe o luto pela perda de um ideal, né? Por exemplo, você vai encerrar um casamento, primeiro morreu o ideal do casamento. Certo. Morreu o ideal do parceiro, né? Então, qual seria o contrário dessa fé? Se a fé me impulsiona para a vida, existe algo que me impulsiona para a morte, né? Uhum. Quando eu não acredito em mais nada a ponto de me mover, eu não espero mais da vida nada de bom. Quando eu não espero mais da vida, eu desespero. Então, o contrário da fé é a desesperança. Quer dizer que a desesperança me leva para a morte em vida. As pessoas que têm uma espiritualidade salutar, uma espiritualidade bem embasada, são movidas pela fé em algo melhor, né? Então ela passa por todo o processo do luto de uma forma completamente diferente que a pessoa que tem a sensação que está indo na direção do vazio, na direção do nada, porque ela entra num modo de desesperança. E isso faz muita diferença, né? Então, hoje em dia, a espiritualidade ela é importante nos estudos sobre a morte, o luto, e uma área muito interessante, uma fronteira da ciência muito interessante, chamada estudos sobre as EQM, as experiências de quase morte. O que é uma EQM? Nós temos pessoas que estão acompanhadas no hospital, por exemplo, e estão com todos os sensores ligados ao seu corpo, e de repente ela falece, o coração vai a zero e o cérebro vai a zero. E quando isso acontece, a equipe médica inicia um procedimento de tentar ressuscitação da pessoa. E com uma série de técnicas, às vezes eles conseguem que a pessoa volte, né? E um grupo de pessoas refere que a consciência delas continuou durante o período que ela estava com o coração a zero e o cérebro a zero, ou seja, essa pessoa morreu, mas a consciência estava continuando. E ela conta o que aconteceu. E nesses relatos, além de contarem coisas que nós não temos como mensurar, como provar, elas também contam coisas mensuráveis e comprováveis, elas contam fatos. Por exemplo, de descrever o que a equipe médica estava pensando. E é possível a equipe médica testemunhar que, de fato, pensou exatamente aquilo. Elas descreverem os procedimentos realizados, que como leigo não conhecia, né? Quem de nós sabe os procedimentos que um médico faz após a morte, né? Quem de nós sabe descrever? Elas descrevem. Uma pessoa cega descrever o ambiente e as roupas que todo mundo estava usando, o cenário, a aparência da mãe, da pessoa, então, né, utensílios que foram largados em tal lugar específico. Então, existe uma série de relatos fáticos durante o período que a consciência deveria estar completamente inexistente, desligada, né? Isso são depoimentos interessantes. Muito bem. Olha só, Joel, a gente como ser humano, né, a gente acha que tem a resposta para tudo, né? E eu vejo muito isso, muitas vezes a gente vai num velório, né, em um momento desse como perda, né? E às vezes até bem intencionado a gente vai dar ali o nosso abraço, né, na pessoa que está passando por aquilo, né, que está sofrendo aquela perda, mas em alguns momentos
até bem intencionado, né, as pessoas acabam cometendo umas gafes assim, né, e trazendo algumas afirmações ali que talvez não contribuem muito, né? Então, quais são aí as frases, digamos assim, né, bem intencionadas que a gente deve evitar diante de alguém que está sofrendo essa perda, né? Sim. Bom, os contextos são muito diversos, as culturas são muito diversas, então eu não tenho uma lista pré-feita. Uhum. O que nós temos, do que nós podemos dizer, é que o silêncio, o olhar de apoio, o abraço, eles são importantes. Às vezes a gente precisa aprender a calar, porque o luto é uma situação na qual as palavras faltam, né? Uhum. Existem certas grandezas que a mente humana ela não abarca. Por exemplo, o amor. O amor é uma grandeza que nós não conseguimos abarcar. Então nós ficamos tentando dizer o que seja, mas nós não conseguimos abarcar, né? Grande parte da humanidade acredita que haja um ser superior, né? Certo. Tem vários nomes, né? Uns podem chamar de Deus. Deus, em teoria, é uma grandeza que nós não conseguimos abarcar, né? A matemática, nós não conseguimos fazer contas de, por exemplo, de 10 mil de cabeça, né? Se eu te disser assim, imagina 6 cabeças de fósforo, né? 6 fósforos, né? Imagina 6 fósforos, você consegue imaginar. Agora eu digo, imagina 3.894 fósforos na sua frente, você não consegue imaginar, é uma grandeza que o teu cérebro não abarca. Uhum. Da mesma forma, a vida é uma grandeza, né? E a morte? Eu sigo um teórico chamado Jung, então ele fala dos arquétipos, que são padrões comportamentais da humanidade, né? O arquétipo da morte é o maior arquétipo que a gente tem, né? É o único arquétipo universal dos homens e esse arquétipo ele é tão grande que nós não conseguimos abarcar. Então, diante dele, às vezes, a melhor coisa que eu posso fazer é o silêncio, a meditação, a contemplação. Então, chegar para um amigo, dar um abraço sem dizer nada, foi excelente, né? Exatamente. Outra, eu quero poder compartilhar esse momento aqui também no sentido das transformações que o luto traz para a gente. O senhor trouxe na sua fala em alguns momentos aí a experiência vivida por quem é de Santa Maria, né? Porque Santa Maria talvez tenha vivenciado uma experiência de luto coletivo, né? Muito profundo, né? Que Sim, mesmo as pessoas sem ter um relacionamento pessoal com aquelas 242 vítimas ali da Boate Kiss, se enlutaram junto com essas famílias, né, por conta da tragédia que foi, né? sim. E para o senhor, talvez depois do episódio da Boate Kiss, o outro grande momento, e aí para todos os profissionais de psicologia do mundo inteiro, foi a pandemia, né? A Sim, pandemia também ela trouxe várias reflexões que a gente até hoje está processando, né? sim. Principalmente no aspecto do luto, né? Então, eu queria que o Uhum. senhor trouxesse um pouquinho isso, né? Essa, digamos assim, esse hard, né? Que foi um Uhum. momento hard aí da questão do luto, a pandemia. Todos nós perdemos pessoas, todos nós perdemos pessoas e talvez o pior disso, que eu acho que esse também é um tema importante para a gente abordar, sem termos sequer o direito de nos despedir. Né? Eu acho que É, isso também tem uma outra relação, né? A gente perder alguém, mas poder estar ali, né? Dar um último abraço, mesmo num caixão fechado que seja, né? Mas saber que aquele resquício de presença física está ali naquele momento, né? Acaba causando algum tipo de conforto para a gente, né? Agora o que aconteceu sim, na claro. pandemia, da gente simplesmente nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares, nossos vizinhos irem para um hospital, serem entubados e de lá a gente nunca mais ter a oportunidade nem de dizer, olha, muito obrigado por ter feito parte da minha vida, obrigado por ter feito, enfim, por ter existido, né? Sim, é verdade. A KISS foi uma segunda faculdade, né? A KISS foi, para nós, a KISS foi um evento inexplicável para quem não viveu de perto, né? No primeiro mês,
nós não falávamos nada na cidade, nós não dizíamos bom dia. Foi depois do primeiro mês que as pessoas começaram a ousar dizer bom dia, né? Foi, de fato, muito complicado. Ali, então, nós vemos que existem lutos coletivos e lutos individuais. Os lutos coletivos e individuais, eles não correm no mesmo tempo. Quer dizer que a família pode ter um tempo de luto e alguma pessoa da família já conseguiu elaborar esse luto e outra pessoa da família nunca vai conseguir elaborar esse luto sem acompanhamento. Então, tem tempos diferentes, né? Por isso surge a necessidade dos rituais, né? Às vezes a gente não dá bola para um ritual, a gente acha isso besteira. O ritual, ele tem uma importante função, porque a nossa vida, ela não acontece só nisso que a gente chama de realidade. A nossa verdadeira vida é o que eu vou chamar de vida simbólica. Quer dizer que tudo se dá dentro da nossa mente. Essa verdadeira vida que a gente leva, né? E ali dentro da nossa mente, assim, existe a questão do inconsciente coletivo, né? E no inconsciente coletivo, então, os rituais cumprem essa tarefa importante. Eles ajudam a gente a elaborar esse luto coletivo, né? Elaborando o luto coletivo, eu vou elaborando também o meu luto pessoal. E aí não é só, assim, cada família viver do seu jeito, cada comunidade viver do seu jeito, cada instituição, né? Por exemplo, o time de futebol passa por um luto, né? A escola passa por um luto porque perdeu um aluno, um professor e assim por diante, né? Também existem as faixas etárias, né? Quer dizer, nós falamos antes na criança, né? Mas nós pouco falamos de como os idosos atravessam o seu luto, que tem uma série de peculiaridades, né? Sim. Então, isso é um tema que nós podemos falar na sequência, né? Então, o luto coletivo, ele, através dos rituais, ele mais facilmente se elabora, né? Então, por isso, nós sentimos a necessidade de sairmos todos juntos, de vestirmos branco, de nos encontrarmos num lugar, de utilizarmos um símbolo que representa aquela dor, né? Uhum. E a despedida, de fato, ela ajuda a dar a sensação de encerramento. Certo. Por isso existe o velório, por isso existe irmos a um local para todos juntos chorarmos aquela dor, né? Então, na pandemia, isso nos foi roubado, né? Nós não pudemos ter a sensação de fechamento. E aí é importante eu poder ver a pessoa, né? Olha, de fato, aqui está, digamos assim, a minha despedida com essa pessoa, né? Se não fica aberta essa sensação, a pessoa pode ficar com a sensação de que é tudo muito surreal, a pessoa não morreu, ela foi viajar, né? Ela fica com a sensação que ela pode voltar a qualquer momento, né? Certo. Uhum. Então, os rituais, de fato, têm uma tarefa bastante importante no fechamento daquela vida que, que a gente sempre espera que nos últimos momentos da vida de alguém haja uma espécie de cereja do bolo que ajude a dar sentido para tudo, e é isso que o paliativismo se propõe a ajudar, né? Então, na pandemia, de fato, isso foi roubado. Muito bem, olha só, o Carl Jung, né, ele, através da psicologia analítica, ele ajuda então a gente a compreender essa experiência da perda, né? E Sim. aí eu queria, conectando com isso, do trabalho acadêmico, com a experiência prática, né, na clínica, né, o que que o senhor tem aprendido, assim, sobre resiliência e reconstrução após as grandes perdas que a gente teve aí? A gente falou agora nesse momento aí, né, da questão da Botkiss e a questão da pandemia, né? O que que a gente pode tirar de aprendizado disso, né? Sim, pois é. Então, quando a gente está passando por um sofrimento muito intenso, a gente tem duas situações. A gente tem a dor e a gente tem o sofrimento. É possível uma pessoa viver num estado de dor e mesmo assim ser uma pessoa realizada. A pessoa Certo. pode ter, por exemplo, uma dor crônica, né? Ela sofre com o joelho a vida inteira, digamos assim, e essa pessoa pode ser uma pessoa realizada, ela pode atingir um estado de felicidade, etc.
Agora, com o sofrimento, não é possível ser feliz, né? Qual a diferença, né? Então, imagina uma chapa de fogão e você coloca o dedo naquela chapa quente, né? O que você tem que fazer, né? Eu te disse, né? Você tem que tirar o dedo, né? Então, quando você tira o dedo, você está com uma dor muito intensa. Uhum. Nesse instante, você, por ter tirado o dedo, você tem a esperança de que algum dia esse dedo vá parar de doer. Se você tem essa esperança, isso é a dor. A dor, ela tem uma situação de que eu, mesmo tendo dor, eu tenho alguma esperança no futuro. Agora, se eu não tiro o dedo, enquanto eu não tiro o dedo, e se eu não vejo uma maneira de tirar esse dedo, se essa dor fica, né, eu penso que todo o meu futuro será com essa dor, eu continuo num estado em que eu não vejo como isso vai melhorar. Isso é o sofrimento, tem dor e outra coisa junto, a desesperança. Nisso não tem como eu ser feliz. Então nós tentamos transformar estados de sofrimento em estados que vão passando por estágios, em que ele vai então se tornando estados dolorosos, e a ideia é ser cada vez menos doloroso. Agora, fica como aquela situação que quando chove volta a doer, sabe? Uhum. Você tem uma cicatriz e quando chove dói, né? Certo. Algumas vezes essa dor vai voltar, né? Então, se você tiver uma compreensão do porquê, você encara esse sofrimento de outra forma. Então, olhar para a dor não significa que vá trazer algum aprendizado. Passar pelo sofrimento, às vezes a gente diz assim, aquela pessoa é muito sábia, mas ela sofreu bastante. A pessoa sofrer não significa que ela vai se tornar mais sábia. Mas, de fato, nos instantes da vida que a gente tem intenso sofrimento, se a gente olhar para esse sofrimento e tentar tirar a lição do que ele está nos trazendo, a gente, de fato, pode ter uma situação de aprendizado. E a sabedoria, então, que seria aplicar a nossa inteligência com amor, isso é uma pessoa sábia, ela usa a sua inteligência com amor, isso é a sabedoria, essa pessoa ela pode, então, tirar algo de efeito desse estado tão doloroso, tão difícil, né? Então, assim, aquele luto, aquele sofrimento se reveste de um significado. E esse significado é o que ajuda a gente a desenvolver a resiliência, que é a capacidade que a gente tem de lidar com a adversidade, essa capacidade se tornando cada vez maior, né? Isso seria a resiliência. Muito bem. Joel, a gente poderia aqui seguir aqui, porque é um assunto tão pertinente, né, e tão importante, e vamos combinar que é um assunto que não é uma coisa que está muito na roda, né, ou seja, não é uma coisa que a gente converse sempre sobre isso. Nossa, hoje eu vou falar sobre luto, né, e é uma coisa que todos nós vivenciamos, né, de uma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, todos nós vamos vivenciar. Mas existem duas situações que eu acho que merecem assim um olhar da gente também e aproveitar essa oportunidade. O senhor trouxe a questão dos idosos e eu acho que passa um pouco por Super isso. importante. Passa um pouco por isso também, que é o ciclo da vida, né? Então, por exemplo, a gente ouve muito dizer que um filho enterrar um pai, uma mãe, é natural, né? É natural, é o ciclo da vida, né? Agora, um pai e uma mãe enterrarem um filho já não é tão natural assim, né? E os lutos, eles parecem ser diferentes, né? A intensidade é a mesma, né? Do amor de um pai para um filho, de um filho para um pai, mas os lutos são completamente diferentes, né? E aí quando a gente pega, por exemplo, pessoas mais idosas, né? Que acabam perdendo pessoas mais jovens ou que acabam perdendo aquelas pessoas que viveram a vida toda. Agora há pouco tempo a gente viveu aqui em Ibirubá uma situação como essa, dois amigos, né? Dois amigos de uma vida toda, né? Um faleceu ali e aí o outro, na homenagem, ou seja, lá na homenagem sobre o falecimento do amigo, acabou falecendo também, né? Por conta dessa ligação, né? Que acabou abalando toda uma comunidade, né? Então eu queria que o senhor trouxesse um pouco essa coisa dos diferentes, né? Dos momentos diferentes. A gente pode, talvez, quando a gente
tem uma certa idade, encarar o luto de uma forma mais natural, e depois de uma outra idade, em outro momento da nossa vida, esse luto já ser mais pesado para a gente, ou talvez pela relação que a gente tem com a pessoa que a gente perdeu, a gente entrar num buraco ali sem fim. Eu falo isso porque a gente vivencia experiências diferentes de luto no decorrer da vida, né? Sim, eu vou emendar as duas situações, vou chegar no idoso então no final. Pois é, então de fato nós temos esses lutos diferentes por causas diferentes, né? Isso é uma situação mesmo que acontece. Você disse assim, intensidades diferentes, né? A gente cuida não criar uma escala de dor. A gente não cuida não dizer, essa minha dor é mais importante que a sua. Certo. Ah, eu reconheço que você está sofrendo, mas eu estou sofrendo mais porque tem essa peculiaridade, né? Para nós, o sofrimento humano é o sofrimento humano e a gente procura não julgá-lo, né? Eu lembro que deu um grande acidente em São Paulo, muitos anos atrás, em que estavam escavando um metrô e umas 2, 3 quadras desabaram, né? E aí esse buraco do metrô engoliu casas e casas e casas e morreu muita gente naquela tragédia. E a repórter chegou para alguém que estava chorando assim muito, e a repórter perguntou o que aconteceu, qual foi como é que ela está envolvida nessa tragédia. E a pessoa contou que ela estava chorando porque ela perdeu o álbum, ela não estava encontrando o álbum de fotos da família. E a repórter, de falar com a pessoa, começou a criticar a pessoa. Diante de tantas pessoas que morreram e perderam muita gente, aquela pessoa estava fazendo aquele escândalo por causa do álbum de fotos. Mas aquela pessoa tinha perdido todas as memórias que ela tinha de gerações da família dela. Essa é uma perda considerável. Então, a gente não deve categorizar a dor, né? Respeitamos a dor de cada um, simplesmente, né? Agora, de fato, a perda de um filho é algo que parece antinatural, né? Parece que não era para ser assim, né? E aí, a pessoa idosa, né, por exemplo, ela tem, então, certos lutos que são peculiares, que são únicos da idade, né? Perda de uma série de situações, né? E eu gostaria de citar algumas coisas. O idoso, ele é preparado psicologicamente, digamos assim, para pensar mais na morte quanto mais o tempo vai passando. Então, o idoso, ele pensa mais na morte do que ele é capaz de confessar. Normalmente, ele não fala para a família o tanto que ele vem pensando sobre a morte. E, às vezes, ele se sente sozinho e incompreendido, né? E esse é um fenômeno bem conhecido de nós nos atendimentos, né? Então, falar sobre a sua própria morte é muito importante para ele. A questão é que os filhos não estão preparados às vezes. Então o idoso começa a dizer, quando eu morrer, e a família, não, para de falar isso, você não vai morrer coisa nenhuma. Gente, deixa ele falar, deixa ele se expressar, né? Se ele pode falar, ele vai resolver uma série de situações que é o momento de resolver. Depois ele falece e fica irmão contra irmão, cada um com uma visão sobre a morte, sobre o que fazer agora. O idoso adoece, o idoso é colocado no respirador, não pode mais responder, e fica um filho decidindo por ele, outro filho querendo outra coisa, a família brigando, quando ele queria ter dito a vontade própria, né? Então é importante dar espaço para o idoso experimentar isso. Ele também descobre que ele tem uma curiosidade de saber sobre a possibilidade de ele existir para além do seu próprio corpo pessoal. Então, quando o idoso dá um livro para o neto e diz, eu te dou esse livro e eu gostaria que você fosse engenheiro como o avô, né? Puxa, ele está querendo ser lembrado após a própria morte, ou seja, ele está querendo existir além do corpo pessoal, né? Então, a gente chama esse tempo de o tempo cósmico e da morte. Quer dizer, a gente vai do caos ao cosmos. O caos é a bagunça total, a desorganização total. O cosmos significa a ordem total, a ordem no universo, né? Então,
o caminho do caos ao cosmos, né? Então, a vida cósmica é uma vida organizada para além da minha própria existência. Eu quero saber se eu posso existir para além da própria existência. O idoso começa a se perguntar cada vez mais isso, testa coisas, faz experiências, e às vezes ele não tem com quem falar, porque isso implica que ele está pensando na própria morte, né? Então, dar a chance do idoso vivenciar o seu processo final é dar a chance dele colocar a cereja no bolo da vida dele. Do contrário, ele vai deprimir ou vai viver a antecipação do luto da própria morte, né? Então, existe isso, a antecipação do próprio luto. E aí nós descobrimos que todas as pessoas sonham com a própria morte. Inclusive, existe um sonho codificado que todos temos, que nós sonhamos dias antes da nossa morte. Quer dizer, mesmo as mortes abruptas, a psique sabia. A psique sabia. Morreu de bala perdida, estava com a saúde, tinha 30 anos. Essa pessoa sonhou com a própria morte. Então, a psique, ela dá mostras de um funcionamento atemporal. E isso é um mistério que nós enfrentamos, mas ele é constatável, né, nos nossos estudos, né? Então, permitir que o idoso faça essa elaboração é permitir viver a etapa talvez das mais importantes da vida, que é dar, nos minutos finais, sentido total à vida. Muito bem, professor. Olha eu com o professor aqui Psicólogo. olhando aqui, o professor Eloy Edmundo Frantes aqui, mandando um abraço para você. Muito bem, Joel, também agradecendo aqui a condução, e a gente fica muito feliz aqui, a Adriana Luiza Castelli também, dizendo que é muito interessante essa reflexão. Eu teria aqui, Joel, vários outros assuntos aqui para a gente discutir, discorrer e trazer. Você é uma pessoa extremamente inteligente e é muito bom te escutar, sim, porque tu tem uma facilidade de comunicação muito boa, assim, e aí isso ajuda bastante na hora de uma entrevista, né? Então eu queria, antes de mais nada, assim, agradecer a tua disponibilidade em estar batendo esse papo com a gente aqui, né? Espero que, assim que possível, a gente possa fazer esse bate-papo olho no olho aqui no estúdio. Eu acho que isso também, né, traz um outro diferencial. Outra coisa que a gente aprendeu, né, Joel, com essa pandemia, foi essas ligações por videochamada e essas coisas mais tecnológicas, foi o jeito que a gente encontrou de estar se aproximando. Mas eu queria, ainda para finalizar, perguntar se tua atuação ela está vinculada a isso hoje, né? Os teus clientes, enfim, os teus pacientes, as pessoas que tu atende nessa demanda, nesse recorte aí, porque, como tu disse, Sim. a psique é algo muito amplo, né? E os desafios são enormes, entender como a nossa cabeça funciona e como ela influencia na forma como a gente leva a vida. Como pergunta final e também abrindo para ti fazer o serviço aí, como é que o pessoal pode te contatar, se tu faz atendimento online também, além do presencial, queria que tu trouxesses essa questão da saúde mental, né? Porque, finalizando, né, que o luto ele é uma coisa natural, isso já está acordado entre a gente, né? Todos nós vamos passar pelo luto, né? Agora, quando ele se transforma um gatilho para uma doença mais duradoura, né? Mais dolorida, inclusive, para a pessoa que está passando por isso, está também um pouco vinculado a esse momento que a gente vive, que a nossa saúde mental está, digamos assim, mais fragilizada por tudo que acontece, né? Então, eu acredito que o teu trabalho tem sido um pouco mais desafiador nesse período que a gente está vivenciando. Então, já te agradecendo a tua presença aqui e colocando essa pergunta final aí sobre a questão quanto o luto influencia na saúde mental das pessoas hoje, né? Sim, isso. Obrigado pelas palavras gentis. Eu me coloco à disposição da comunidade, inclusive para palestras. Eu costumo trabalhar com a clínica, consultório particular, e também com palestras, com eventos,
com retiros, com imersões. Eu trabalho com todos os tipos de público, menos crianças, né? E assim, além do tema, né, morte e luto, que é a predominância na clínica, eu atendo qualquer tipo de caso da psicologia, né? Trabalho com casais, né, terapia de casais. Também eu tenho 3 especializações, então além da morte e luto, eu tenho especialização na psicologia analítica e a especialização em arte e terapia. Então eu costumo misturar bastante a arte nos atendimentos, né? Então eu evito falar o psicologuês nas sessões e eu entro no campo simbólico, eu tento falar de uma maneira mais simbólica, mais metafórica, né, utilizando muitos contos, mitos, lendas, arte de várias formas, né? Eu sou muito ligado à música, em Ibirubá certamente pessoas me conheceram pela música, né, dedicação à música, inclusive tenho composições conhecidas, como, por exemplo, na Igreja Católica cantam Desamarre as Sandálias e outras músicas, né? Sou bastante conhecido por isso também. Então, na clínica eu atendo tanto online quanto presencial, né? E além disso, indo nas cidades dando esses cursos. É só me chamar. Temos na internet o site www.consultarpsicólogo, tudo junto, consultarpsicólogo.com.br. Temos também o nosso site de agendamentos, né? www.psicoagendamento.com.br. Tenho meu telefone de contato da clínica, né? 559 9634 1091. E você me acha em todas as redes praticamente com o meu nome completo, Joel Eloy Franz, F-R-A-N-Z, Franz, abreviatura de Francisco em alemão. Então, fico à disposição, né? Se a comunidade quiser fazer algum evento, né? É só chamar, eu sempre procuro responder a esses chamados, instituições também, né? Desde uma palestra até um final de semana inteiro, né, com diversos tipos de trabalhos. Olha que legal. A Neiva Zanata está dizendo aqui, muito interessante ouvir uma referência a esse assunto. Tenho minha mãe com 96 anos, adorei ouvir o senhor. Né? Uhum. E são os públicos que vão aqui comentando. Muito bem, Uhum. Joel, obrigado aqui pela tua participação aqui conosco, aqui no Cidade News na manhã de hoje, né? E parabéns aí pela forma tão ternurosa, né, que você apresenta um tema como esse, né? Porque todo mundo que já vivenciou, está vivenciando, né? Ou pôde entender do que estava falando, né? O quanto isso é importante, né? Para a gente refletir sobre isso. E a palavra final é tua. Eu, então, agradeço muito essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre algo que não se costuma falar, né? E digo isso, a gente não se prepara ao longo da vida, né? Como mensagem final, eu diria que tem 2 jeitos da gente viver. Tem o tempo cronos, que é o tempo cronológico, que é o tempo que mata, que nos leva à morte em vida. Aquele tempo que a gente está sempre correndo atrás da máquina e não tem tempo para nada. E tem o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo sem tempo, é o tempo que eu passei com aquele meu melhor amigo, aquelas 2 horas que parece que foram um dia inteiro, ou aquele dia inteiro que parece que foi 5 minutos. Nesse momento, nesses tempos, eu estou de corpo e alma vivendo aquela situação. Quando eu percebo esses momentos, esses raros, esses breves momentos que eu estou de corpo e alma, eu me dou conta que eu passo 99% da minha vida não estando presente de corpo e alma. Então, aprender a viver o momento presente, isso é viver com qualidade. E diante dos olhos da morte, a lição que fica é a grandiosidade do aprendizado do amor. A gente dedicar a vida ao que realmente importa, e esse aprendizado daquilo que é mais importante passa pelo aprendizado do amor. Muito bem.
Conversamos com Joel Eloy Franz, ele que é psicólogo, né? E falamos aí sobre psicologia, sobre luto, sobre superação e tudo mais. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, Eloy. E a gente convida você aí a acompanhar também a matéria que vai ter no Jornal Alto Jacuí sobre esse assunto aí que a gente está produzindo. Vamos finalizando por aqui a nossa transmissão ao vivo, agradecendo a sua audiência aqui e também encerrando o Cidade News, porque já estamos